Amém? Queridos, não percam o seu ânimo, sua fé, seu entusiasmo, seu fervor espiritual. Cuide disso com muito carinho, porque são valores imprescindíveis para que você possa ser vitorioso na fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente gosta de falar de valores, e valores são coisas que a gente coloca um peso grande, né, na nossa vida. Valores são valores. E o que é um valor importante quando a gente fala de fé, né? Aqui em Mateus 24, versículo 48, diz assim: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a escola bíblica foi uma bênção. Eu não quero nem me delongar aqui, 5 minutinhos. 3 coisas perigosas para um servo de Deus. A primeira é incorporar sobre a sua vida a figura de um mau servo. Porque aqui está falando de servo. A partir do momento que a palavra servo está inserida, não é um desconhecedor, não é um ímpio, é um mau servo, né? Incorporar a figura do mau servo, muitas vezes na nossa vida, é uma possibilidade. Isso depende de cada um. Eu quero ser um bom servo, eu quero ser um mau servo. E o mau servo, ele é aquele que permite que a distância entre ele e o seu Senhor cresça cada dia no seu coração, a tal ponto que ele diz: o meu Senhor vai demorar a chegar, porque para ele o seu Senhor já está longe do seu coração, da sua convivência diária. Muitas vezes a volta do seu Senhor não é mais preocupação para ele. Então ele não está tão preocupado com a volta do seu Senhor como aquele que está sempre em comunhão, em contato com o seu Senhor, mesmo à distância. E é possível a gente manter contato com o nosso Senhor mesmo à distância, né? Em oração, em comunhão, tendo, irmãos, exercitando, vamos dizer assim, as maneiras que o Senhor deixou para nós nos comunicarmos com Ele, né? Às vezes uma pessoa pode estar distante de você lá no Japão, mas se você tem rede social, se você tem telefone, você consegue estar em contato com aquela pessoa. Então você consegue manter aquela pessoa perto de você. O mau servo também é aquele que age com falta de amor para com os seus irmãos, que também estão servindo o mesmo Senhor, né? Começar a maltratar os seus conservos, começar a desprezar, a tratar com falta de amor aqueles que caminham ao seu lado. Cuidado com isso. E a terceira situação é relaxar espiritualmente e passar a encontrar prazer na sua vida, vamos dizer assim, praticando as mesmas coisas erradas que aqueles que não conhecem a Deus estão praticando. Aqui está dizendo, começar a viver com os bêbados, a se embriagar com aqueles que estão bêbados. Isso é a conduta de alguém que já se entregou, né, a uma conduta de vida errada, reprovável por Deus. Isso fala para nós de relaxismo espiritual. É aquela situação onde eu não estou mais tão preocupado, né, se eu estou vivendo ou não de acordo com a vontade de Deus. Eu quero estar com aqueles que estão lá fora, eu quero fazer o que eles estão fazendo. Então a gente tem que ter cuidado com essas questões. Então eu quis trazer uma palavra rápida para você de 5 minutos, mas que te faça pensar sobre essas questões. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela também é iluminada pelo Espírito Santo, ela também é profética. Às vezes ela se torna profética mesmo fora do seu contexto. Eu vi a Carol falando aqui na aula, né, que foi dada, que nós temos que, quando estudar a palavra, entender todo o seu contexto, e temos mesmo, mas muitas vezes nós também temos que entender que existe o rema, né, de Deus, que é aquele momento quando o Espírito Santo vem e traz aquela palavra que às vezes não tem nada a ver com o contexto da nossa vida, mas ela vem como uma revelação de Deus para nós. E eu lembro de uma irmã chamada Ione, que congregou comigo na segunda igreja batista, e uma vez um rapaz que trabalhava aqui na Percal, chamado Luizinho, ele sofreu um acidente, ele era muito amigo da gente, e quando ele sofreu aquele acidente de automóvel, foi parar no hospital, entubado, em coma, ela abriu a palavra de Deus no Salmo 118, 17, e estava escrito lá: não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. E aquela palavra veio de forma rema no seu coração, como uma revelação de que ele não morreria, porque estava todo mundo pensando que ele ia morrer,
pela situação. Irmãos, ele anda tudo torto. Se você for na Pergal e estiver trabalhando lá ainda, você vai ver que ele está lá, perna torta, boca, tudo, porque as ferragens do carro entraram no corpo dele e dilaceraram ele de várias maneiras. E aquilo falou tão forte o coração daquela irmã. Ela falou: não, Deus falou comigo, ele não vai morrer, porque ele tem que contar o testemunho dos feitos de Deus na sua vida. Irmãos, e ele viveu, né? E realmente, ao contrário do que a maioria, ou da 99% pensava, realmente Deus o trouxe de volta à vida. E ele fala do testemunho dele, e ele começou a evangelizar muitas pessoas através dessa experiência. Isso é o rema revelado, né? A palavra de Deus que veio ao coração daquela irmã. Então a palavra de Deus, ela é profética, ela é rema, ela é evangelística. Irmãos, ela é poderosa, né? Então nós temos que nos render a esta palavra. Então eu quero deixar essa gota teológica no teu coração nessa manhã, mas que você receba do Espírito Santo, né, a palavra. Pense, queridos, o nosso Deus o nosso Senhor não voltará tarde, né? Ele vai voltar. E se você está olhando com olhos espirituais o que está acontecendo à sua volta, você percebe, né, pelo que está acontecendo em Israel, as guerras, pelo esfriamento do amor nos corações, né, pela deturpação da própria palavra de Deus nos dias atuais, né, como foi falado aqui hoje, inúmeras versões da palavra de Deus têm surgido hoje, e infelizmente em meio a essas inúmeras versões que às vezes surgem para facilitar a linguagem e o entendimento, também estão surgindo versões deturpadas, heréticas da palavra de Deus, para sustentar, vamos dizer assim, o interesse do coração humano, que não quer reconhecer pecados, né? Que não quer reconhecer situações que a Bíblia, lá no seu contexto original, diz que é pecado, mas a pessoa não quer. Então ela está criando uma Bíblia que agrade, que satisfaça os seus interesses pessoais. Então nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo esse momento da história humana, e tudo isso, quando eu faço uma somatória dessas situações, começo a ligar um ponto com o outro, eu começo a perceber como uma grande figueira que está brotando as flores, que muito próximo está realmente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que é um tempo de nós preservarmos a nossa fé. Valores, que valores te mantêm em pé num tempo de heresia, num tempo de Bíblias erradas, né? Num tempo de apostasia, num tempo de muitas coisas que vêm para abalar o coração e a fé da gente. Que valores te manterão em pé, né? Então pense nisso nesta manhã, né? Sexta-feira mesmo aqui, o Larison também veio me ajudar a tocar, né? Fazia uns dias que ele não vinha no culto sexta-feira, mas tinha bastante gente, né? Só que eu acho que 50% das pessoas que estavam aqui eram visitantes. Veio muito visitante na sexta-feira, muito visitante, porque as dificuldades, as lutas, eu acho que nunca ouvi tanto visitante assim num culto da igreja nesses últimos dias como eu vi na sexta-feira, nem no culto de domingo à noite, né? Eu acho que se mandasse levantar os visitantes aqui, todo esse lado aqui seria de visitantes. Então Deus moveu na sexta-feira, foi um culto muito poderoso, né, na palavra, e Deus tinha um propósito muito especial naquele culto de sexta-feira. Então nós temos que entender, cada culto é uma oportunidade de Deus trabalhar, de Deus visitar, de Deus trazer para Ele aqueles que estão distantes. Então vieram visitantes de lugar que eu nem esperava, de Noroeste, de vários lugares, né? E pasmem, me ligou uma mulher na sexta-feira, que não veio ainda. Ela não veio na igreja ainda, mas ela conseguiu meu telefone e falou assim: pastor, eu estou ligando, quero saber os horários de culto dessa igreja. Passei para ela, falei, mas ela falou assim: eu quero conhecer esta igreja, né? Eu não fui aí ainda, pretendo nesse final de semana ir visitar esta igreja. Falei, mas a irmã congrega onde? Ela congregava no Maria Aparecida Pedrociana ali, mas numa igreja que não era batista, mas me falaram bem dessa igreja. Olha só como que Deus começa a trabalhar. Então é uma pessoa que nem sequer pisou aqui ainda, pode ser que venha aqui hoje à noite. Então eu vejo assim que Deus está movendo as águas, né? Deus está movendo Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com essa igreja, Deus tem um propósito com as nossas vidas. Pessoas estão vindo de lugares que a gente nem imagina que poderiam estar vindo. Então as pessoas estão se achegando. O que está acontecendo?
Então a gente tem que preservar, né, aquilo que realmente Deus está nos dando como conteúdo, como doutrina, como essência, porque Deus está trabalhando, de alguma maneira Deus está usando tudo isso para a expansão do reino dele, o crescimento da igreja dele. Então eu quero que você fique em pé, vamos orar nesse momento, colocar diante de Deus as nossas vidas, pedir para que Deus venha nos visitar nessa noite. Espero que aquela quantidade de visitantes que veio na sexta-feira, porque Deus falou com muitos deles, falou muito poderosamente com muitos deles, eles possam estar aqui essa noite. Se estiverem, vai faltar cadeira, né? Vai faltar cadeira, porque são muitas pessoas. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, ó Deus, nesse dia, por tudo que o Senhor fará nesta noite, por tudo que o Senhor já tem operado em favor das nossas vidas. Continue conosco, continue nos dando o direcionamento que nós precisamos. Não permita que a gente venha incorporar, meu Pai, a figura do servo mau, ó Deus, e negligente, que não está preocupado com a volta do Senhor, o servo mau e negligente que, ó Deus, muitas vezes está agindo em desamor para com seus irmãos, o servo mau e negligente que muitas vezes está mais preocupado em estar vivendo a vida como as pessoas que não conhecem o Senhor estão vivendo. Meu Pai, que nós não venhamos incorporar essa postura na nossa vida, Senhor. Deus, que nós possamos sair daqui refletindo sobre a Tua palavra, refletindo sobre essas questões da nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado pelo estudo da palavra, que foi, ó Deus, poderoso nessa manhã, tanto aqui nessa sala, eu tenho certeza que lá na cozinha também. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem falado aos nossos